Olá, alunos da primeira série. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui com a finalização da resolução das atividades comentadas aí do período de junho, do dia 8 ao dia 25, foram as atividades do mês, né? Com essa resolução, com esse gabarito final, nós encerramos o nosso semestre de arte da primeira série, tá? Então, assistam a essa videoaula fazendo a correção de vocês juntamente com o gabarito que foi enviado para vocês na semana passada. Quero dizer para vocês que é importante que vocês sempre estejam voltando no conteúdo anterior, né, para que vocês fixem bem a matéria. E hoje, nessa resolução comentada, nesse vídeo, eu trago para vocês 3 aulas de arte, tá? Para que vocês vejam se acertaram ou não e tirem algumas dúvidas aí de vocês com relação às atividades que foram propostas, tá certo? Vamos lá? Nesse primeiro momento aqui, eu trago para vocês o gabarito de arte do dia 8 de junho, a respeito das linguagens artísticas, né? Foi um conceitozinho aí, uma introdução ou um resumo do que são as linguagens artísticas atualmente, né? Falamos um pouquinho lá a respeito de como começou a história da arte, quais são os tipos de arte existentes, quais são os períodos artísticos que englobam a arte desde o começo, né, de quando a arte foi descoberta, digamos assim, desde a arte rupestre até os dias de hoje. Então, a atividade desse dia 8 trouxe para vocês aí um vídeo e um texto para que vocês fizessem as pontuações e o resumo a respeito dos pontos principais do texto lido e do vídeo assistido. Como eu falei para vocês a respeito das linguagens artísticas, então era importante que vocês colocassem nas atividades de vocês, da leitura feita, perdão, os conceitos e os pontos principais, além das funções da arte, do que a arte exerce hoje na atualidade, tanto na escola quanto fora dela. Então, o que eu trouxe nesse gabarito para vocês aqui foi uma sugestão do que poderia ser o resumo. Porém, como um resumo são os pontos relevantes, cada aluno poderia propor aí uma forma diferente de um resumo, de um esquema ou até mesmo de um mapa mental. O que eu trouxe aí? A arte tem como função expressar a realidade, levando em conta a perspectiva de mundo de quem a faz e de quem a observa. Ela pode ser compreendida como uma forma de comunicação que interpreta, questiona e desafia a realidade. Sendo assim, arte é algo fluido. A questão é que a arte tem uma função sociopolítica e ela trabalha no ser humano a sensibilidade, percepção, reflexão e a criatividade. É uma forma de entender o mundo além do óbvio. Assim como o conceito de arte é algo amplo, as formas como elas se manifestam também são. Então, o que está falando aqui em outras palavras, pessoal? Que a arte ela tem uma forma de ser vista por quem a faz e uma forma de quem a assiste. Várias vezes eu já falei para vocês isso em sala de aula, de que o que é arte para mim pode não ser arte para você e vice-versa, né? Então, o conceito de arte é de acordo com a visão, né, e a perspectiva de mundo que alguém tenha, né? Então, o que é a arte? É uma forma de se comunicar com outra pessoa, de fazer outra pessoa refletir acerca de alguma coisa, né? Então, ela pode transpassar aí o que é real, né? Noções de realidade, por exemplo. Mas o que ela desenvolve a arte, né? Reflexão, criatividade, sensibilidade. Através da arte que nós vamos ter todas essas noções aí, tá?
Sobre as linguagens artísticas. As linguagens artísticas, elas podem ser divididas em artes visuais, artes cênicas, literatura, música. Então, dentro das artes existem todos outros conceitos e subdivisões, digamos assim, né, dentro das artes. Então, temos artes plásticas, né? Elas recebem influência em grande parte da sociedade da época em que elas foram produzidas. Então, por isso que dentro das artes plásticas eu tenho, durante o passar dos anos, uma forma diferente de se fazer a arte. Então, né, a arte plástica ela começa com a arte rupestre lá, que já é um tipo de pintura, que é uma arte plástica, e vem até a modernidade, né, o modernismo. Então, do período da criação da arte até hoje, as artes plásticas, tanto como as cênicas, como a música, elas vão passando por transformações. E essas transformações aí dependem da época em que elas foram criadas e produzidas. Movimentos artísticos, como que são chamados aí? A arte da pré-história, né, que foi no início, pois é a arte egípcia, a arte grega, a arte romana, a arte paleocristã, bizantina, renascimento, maneirismo, barroco, neoclássico e romantismo, realismo, impressionismo, arte moderna e arte contemporânea, que é a que nós estamos atualmente vivendo, né? O que nós conhecemos hoje é a arte contemporânea, que é a arte mais atual. Então, desde a primeira série até a terceira série, dentro da arte, vocês vão passar por todos esses movimentos artísticos aí. Esse ano nós já vimos aí sobre a arte da pré-história, vimos um pouquinho da arte grega, da arte romana, né, da arte egípcia, vimos um pouquinho só. No segundo ano vocês irão estudar um pouquinho sobre o Renascimento, sobre o Romantismo, Realismo, Impressionismo, enfim. Terceira série vocês vão ver arte moderna e contemporânea. Mas cada uma tem a sua importância dentro da arte e é importante que vocês tenham as anotações de cada período, porque realmente uma coisa leva a outra. É importante que vocês conheçam os conceitos de cada uma delas para entender no geral o que é a arte, tá? Depois dessa aula do dia 8, nós tivemos uma aula no dia 22, né, nessa semana aí, do dia 22, vocês viram um pouquinho sobre a criação das artes cênicas, a história do teatro. Nós também já tínhamos visto um pouco a respeito do teatro dentro da arte grega, foi conteúdo aí do primeiro bimestre. Então, nesse período agora do segundo semestre, geralmente nós nos aprofundamos um pouco mais sobre o que foi o teatro em si, né? Não só no conceito geral dentro da arte grega, mas as artes cênicas em si. Né? Então, o que eu trouxe para vocês no texto e na videoaula, né? Um pouquinho aí sobre o que foi a história do teatro e sobre o ditirambo, né? Que foram as primeiras menções aí do teatro na história. Eu tinha duas atividades. Primeira atividade: após acessar o texto sobre o teatro em Roma, responda. Identifique e descreva os dois principais, o mais popular e o preferido gêneros de teatro produzido em Roma. E qual é a principal função social do teatro em Roma naquele período? Então, bastava que vocês lessem o texto aí, que lá tem um resumo bem específico a respeito do que foi a história, a criação do teatro em Roma. Né? Então, aqui eu coloquei para vocês que a resposta da atividade 1 estava no primeiro parágrafo e no sexto parágrafo complementando-se. Além disso, no penúltimo parágrafo também tinha alguma coisa a respeito. O que foi, então, o gênero mais popular que foi diferente do que era preferido, né, em Roma? A atelana era a forma mais popular do teatro, mas o mimo é que se tornou a forma teatral preferida do povo romano. Por quê? Porque ali o público se via, né, naqueles atores ali, naquela menção teatral. Eles não usavam máscara, né?
Então o público sentia como se estivesse se olhando em um espelho. Eles se viam, né? E eles gostavam disso. As funções, no caso, o teatro ele tinha vários tipos, né? Então, na época, ele foi se desenvolvendo, também foi evoluindo com o passar do tempo. Então, por isso que existem vários tipos de teatro, várias formas teatrais, né? Desde a época do teatro grego. Então, para que o teatro existia na época romana? Não diferentemente de hoje, a função do teatro era divertimento ou lazer da sociedade, né? A princípio, o teatro ele tinha uma função política de crítica social, mas com o passar dos anos, ele passou a desenvolver aí a questão do divertimento e do lazer, certo? Na atividade 2, eu também pedi para vocês que fizessem um resumo, né, ou mapa mental das principais informações sobre a história do teatro. Então, o que é importante? Colocar essa questão de como surgiu o teatro, qual a função do teatro, por que, né, surgiu. Isso aí vocês já sabem que foi uma homenagem ao Deus, né? E as funções do teatro, como eu acabei de falar aí, a questão do desenvolvimento para o lazer ou divertimento também, né? Então, o que era importante que vocês colocassem aí no resumo eram os conceitos e os pontos históricos chave do teatro, que ele começou lá na Grécia, como foi que se deu esse desenvolvimento. Então, nos vídeos aí que vocês assistiram, que eu propus a vocês, tem bastante coisa interessante sobre isso, né? Sobre Dionísio, enfim. Aí cada um tinha a sua forma de fazer também esse resumo. É importante que vocês tenham no caderno a nível de conhecimento mesmo, tá? Para encerrar a semana, a aula da sexta-feira, do dia 25 de junho, era continuação aí a respeito da história do teatro. E somente as atividades aí que eu passei para vocês, né? A atividade 1, ele falava aí um pouco sobre, antes de eu falar da atividade, nesse texto falava um pouco aí sobre o pão e circo e sobre ditirambo, né? Então, a resposta da questão número 1, né, que conta sobre a origem teatral, está no primeiro e no último parágrafo, complementando-se entre si. A pergunta era o que era o ditirambo, quais eram suas características e como evoluíram. Resposta. Ditirambo significa hino em uníssono. Consistia numa ode entusiástica e exuberante dirigida ao Deus, dançada e representada por um coro de 50 homens vestidos de sátiro, que tocavam tambores, liras e flautas, e iam cantando à medida que dançavam em volta de uma esfinge de Dionísio. Há quem diga que usavam falos postiços. Era uma cerimônia totalmente religiosa, uma espécie de hino no meio de uma missa. O ditirambo foi evoluindo para a ficção, para o drama, para a forma teatral como a conhecemos hoje. Também as danças, que no início seriam descontroladas e caóticas, iam gradualmente passando a danças organizadas e elaboradas. Também se começa gradualmente a introduzir poesia no ditirambo. Então, o ditirambo, gente, foi a forma como começou o teatro. Antes se faziam músicas, homens cantando em coro para o deus Dionísio. E ali eles faziam interpretações também, junto com as danças. Isso foi evoluindo com o passar do tempo, esse ditirambo aí. Então, passou a ser, além de um coro de pessoas cantando juntas, esses 50 homens, né, passou-se a ter aí uma dança mais organizada, né, passou-se a ter falas também, poesias, e aí se transformou no teatro como ele é hoje. Mas a princípio se chamava de tirambo porque significa hino em uníssono, perdão. Então era a homenagem ao deus Dionísio. Na questão número 2, vocês leram aí sobre o que foi na época do teatro grego e também um pouco em Roma, sobre a política do pão e circo. Então, o que foi, né, esse recurso político? Quais eram os objetivos
do pão e circo. E por que isso entra aqui dentro de arte, dentro do teatro? Porque esse circo aí se referia ao divertimento da sociedade da época, que condiz com o teatro, né, que a política propunha. Então, o que foi a criação do teatro aí, do pão e do circo? E para quê, né? A resposta se encontra no segundo, no sexto e no último parágrafo, complementando-se entre si. Como o próprio nome diz, o pão estava relacionado à distribuição gratuita de trigo, ou gratuita, né? Ou a preços baixos para a população pobre. Outra medida utilizada pelos governantes romanos para evitar as rebeliões populares era o oferecimento de atividades de lazer gratuitas ou gratuitas, referente à palavra circo da política que estava sendo apresentada no texto. Então, o pão e o circo foi de extrema importância para que se buscasse uma estabilidade social, né, dentro da sociedade romana. Com ele, as classes dominantes buscavam controlar e conter os ânimos da população pobre, evitando dessa forma que as rebeliões se tornassem cada vez mais constantes. Então, assim, acontece muito isso hoje em dia também. O governo oferecia algo para os pobres para que eles se calassem, né? Então, por mais que eles tivessem várias riquezas e que não houvesse nem a necessidade, se eles praticassem a política da maneira como deveria ser, né? Não existiria pobreza. Porém, para calar o povo e para que eles ficassem menos rebeldes, eles ofereciam pão e ofereciam as peças de teatro, que era conhecido como circo, simplesmente para que eles não se rebelassem contra o governo, que é o que acontece muito hoje. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco aí com essas 3 aulas, um pouco mais sobre a história da arte, sobre a arte, tá? Não deixem de verificar novamente, de ler novamente, né, sobre as linguagens artísticas e um pouco sobre a história do teatro, tá? Que é bem importante para dar continuidade ao nosso conteúdo de arte, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas que possam ter ficado aí nessas atividades, tá? Mas eu estou sempre à disposição de vocês a respeito disso. Então, nós vimos no mês de junho, né, nas últimas aulas de arte, sobre as linguagens artísticas e sobre a história do teatro. Tá ok? Muito obrigada, boas férias para vocês. Até agosto, se Deus quiser. Tchau, tchau.